Existe conexão entre sintomas neurológicos e sintomas urológicos? Entre neurologia e urologia? Existe sim. E nós temos hoje aqui a presença de um convidado muito especial, que é o Dr. Danilo Guerra, que vai nos explicar um pouco melhor sobre esses sintomas. Muito obrigada pela presença, Dr. Danilo. Eu me sinto honrado de estar aqui na presença de ilustre neurologista, que confio bastante. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas urológicos que ocorrem em doenças neurológicas. Então, como o cérebro ele comanda, todo o nosso corpo, existe um centro urinário dentro da cabeça, no cérebro, correto? Correto. Então, algumas doenças neurológicas que têm alguma disfunção ou no cérebro, ou na medula, ou nos nervos periféricos, podem dar sintomas urinários. Quais seriam esses sintomas? Bom, os sintomas urinários das doenças neurológicas podem variar bastante, indo desde uma retenção urinária pela bexiga não conseguir contrair, já que os nervos não fazem o estímulo de contração da bexiga, e também a diminuição da sensibilidade da bexiga, de saber quando é a hora de urinar. Ela simplesmente vai enchendo e não sabe a hora de urinar. Ou, por outro lado, ocorre uma hiperestimulação da bexiga, onde ela contrai em momentos inadequados, como, por exemplo, andando na rua, a bexiga contrai, forçando a urina para sair e provocando vários sintomas urinários, como, por exemplo, aquela vontade incontrolável de ir ao banheiro. Deixa eu te perguntar antes, assim, como seria o sistema normal de a gente conseguir controlar a urina, de a gente conseguir ter aquela sensação, olha, deu disparo assim, quero fazer xixi, mas consegue controlar. Como seria isso, assim, o normal? O normal acontece quando você está em mais ou menos 200 ml de urina na bexiga. A bexiga manda um estímulo para o nervo periférico, passando pela coluna, chegando lá no centro que controla a urina e que também passa uma informação para a parte superior da cabeça, para o córtex, e daí volta todo o estímulo novamente para esse centro, depois para a coluna, até chegar na bexiga novamente e falar, tá na hora de urinar. Então, relaxa a musculatura do esfíncter, que é aquela musculatura que segura a urina, e contrai a musculatura da bexiga, provocando uma micção. A urina sair da bexiga pelo canal da urina. Na esclerose múltipla, especificamente, sintomas urinários podem acontecer entre 50% a 80% dos pacientes. Então, esses sintomas podem acontecer em toda a fase da doença ou pode abrir o quadro clínico com algum desses sintomas. E quais seriam esses sintomas? Bom, o achado urológico mais comumente encontrado na esclerose múltipla é a hiperatividade da musculatura da bexiga. E o que significaria isso em sintomas urinários? Isso significa que quando dá aquela vontade de urinar, não dá para controlar, que ela tem que ir no banheiro, senão vai se urinar, vamos correr agora. E em alguns casos até chega realmente a perder a urina. Chega a ter aquela urge-incontinência urinária. E como a gente pode, assim, melhorar esses sintomas? Qual seria o tratamento? Existem alguns medicamentos que podem regular essa estimulação neurológica da bexiga. Os mais comuns são os antimuscarínicos, que o mais antigo seria a oxabutinina, tem também a solifenacina, a darifenacina, que são um pouco mais modernos, melhores os resultados do que a oxabutinina. E também o mais novo de todos e o que tem melhores resultados são os agonistas beta-3 específico, que no caso é a mirabegrona. Nossa, confundiu aí a cabeça. Vamos colocar em miúdos assim. Vamos falar o nome das medicações para a pessoa ter mais noção, tá certo? Quais seriam, assim, um exemplo de cada classe? Cada classe. Tem a Retemic,
que é o mais antigo, tem o Vesicare, existe também o Fenazic, e o mais moderno seria o Mirbetriq. Lembrando, né, que é muito importante continuar o seu tratamento da droga modificadora da doença, que é aquele tratamento contínuo, que pode ser injetável, pode ser o oral e pode ser as infusões, né, no hospital venoso, tem que colocar o remédio na veia. Com a droga modificadora da doença, na esclerose múltipla, você diminui os surtos, né, você diminui também aqueles sintomas que acontecem sem surtos, e com isso você não precisa, né, ter a consequência dos surtos, que seriam os sintomas urinários. Então é um conjunto. Se você trata direitinho, se você tem uma vida mais saudável, no sentido de não fumar, porque o tabagismo aumenta muito os sintomas da esclerose múltipla, se você tem uma alimentação mais saudável, e você colocar o exercício físico realmente como um hábito da sua vida, isso em conjunto melhora muito os seus sintomas. Então, Danilo, quer deixar mais alguma informação pra gente? Bom, realmente, hábitos de vida são muito importantes para o controle dos sintomas urinários, inclusive. Conhecemos aí alguns alimentos que podem piorar, que podem irritar a bexiga, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, gaseificadas, como refrigerantes, águas gaseificadas, até mesmo o café. O café também age como um irritante da bexiga, aumentando os sintomas dessa irritabilidade, dessa urgência de ir ao banheiro. Entendi. Então, para resumir aqui para os nossos seguidores, então é como se na esclerose múltipla a bexiga fosse muito hiperativa, ela não tivesse o tempo necessário para encher, seria isso? Esse é o mais comum. É o mais Existem comum. outras formas também de acometimento, mas esse realmente é a mais comum. Que quando a bexiga vai enchendo, quando dá aquele primeiro sinalzinho que já tem alguma coisa na bexiga, ela já começa a funcionar a todo vapor, dando aquela sensação incontrolável de urinar. E eu queria lembrar também que esses sintomas urinários são sintomas que a gente fala assim, que são invisíveis, que o paciente não chega ativamente falando para você. Você tem que ir buscar e perguntar se está sentindo, porque ele tem um certo constrangimento, né, de falar, de chegar e falar isso. Então, é muito comum, e se você está passando por isso, fale com seu médico, não tenha vergonha de falar isso, porque existem tratamentos e que melhoram a sua vida no modo geral. Então, muito obrigada aqui pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu é que agradeço.